Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós nos encontrarmos com Deus Todo-Poderoso. E eu já convido você nesse momento a se despojar de tudo aquilo que pode te distanciar do Senhor nessa noite. Busque a face do Senhor, busque intensamente a face do Senhor e eu tenho certeza que você o encontrará nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 9, vamos ler os versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Queridos, estamos diante do Altíssimo, estamos diante do Todo-Poderoso. Então celebre ao Senhor, se derrame, busque verdadeiramente a face do Senhor, para que o Senhor ache em cada um de nós, ache em você, verdadeiro adorador nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que temos de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Clamamos, ó Pai, pela Sua misericórdia, Deus, pelo favor do Senhor sobre cada um de nós. Pela Tua maravilhosa graça, Deus, que o Senhor venha derramar o Teu sangue sobre a Sua igreja, tirando de nós todo o pecado, ó Pai, tirando de nós toda a mácula, tirando de nós tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor, nos separar do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, possamos ser achados por Ti, ó Deus, como verdadeiros adoradores. Que a Sua presença seja real, que a Sua glória venha se manifestar, ó Deus, poderosa e abundantemente em nosso meio. Toma em Tuas mãos cada ministro de louvor que aqui está. Pai, usa os Seus filhos poderosamente em Tuas mãos. Usa-os como instrumento, ó Deus, para conduzir a Tua igreja à adoração. Deus, que no tocar de cada instrumento, que no abrir da boca dos Teus filhos, o Senhor, ó Deus, venha manifestar a Tua presença sobre cada um de nós. Ó Pai, que aonde houver um altar de adoração erguido ao Senhor, ali o Teu nome seja glorificado, ó Pai. E assim como a fumaça que representa a Tua presença enchia toda a casa, ó Deus, a Sua presença venha encher cada lar. Pai, venha encher, ó Deus, cada família nessa noite e que possamos ser completamente tomados pelo Teu Espírito. Pai, toma em Tuas mãos a vida do nosso pastor, usa o Seu filho poderosamente, ó Deus, em Tuas mãos, como instrumento para nos ensinar nessa noite, para, ó Pai, para que o Senhor venha revelar a nós os desejos, os mistérios do Seu coração através da Tua palavra. Por isso toma o Teu filho diante de Ti e, ó Deus, usa o Teu servo poderosamente. Que possamos ser divididos, ó Pai, entre antes e depois desse culto, entre antes e depois dessa palavra, entre antes e depois desse encontro, que possamos ser marcados pela Sua maravilhosa presença. Por isso nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, receba esse culto, porque tudo aqui é para o Senhor. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, no nome todo-poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Agora eu convido você, com alegria, celebrar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor. Quem é filho de Deus aí por meio do sacrifício de Cristo? Dá um glória aí. Aleluia. Você que está aí no chat, coloca assim: eu sou filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite. Um ato de amor trouxe meu perdão. Sua morte trouxe vida e reconciliação. Parece confuso aos olhos humanos, mas foi Deus quem escreveu seus próprios planos. Quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Chegará o dia que subiremos também
contemplaremos sua face bem de perto. Nós cantaremos junto com os anjos. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e louvor. E quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. E quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Quero tanto chegar perto de ti, sonho com o dia em que poderei te ver. Já sei que nem estarei de pé quando sua glória invadir meu ser. Quero tanto chegar perto de ti, sonho com o dia em que poderei te ver. Já sei que nem estarei de pé quando sua glória invadir meu ser. Quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. E quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Aleluia, dá um brado de glória aí. Aleluias, glorificado seja o nome de Cristo. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os seus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou.
Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os seus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou, agora filho eu sou. Não sou, o Pai me adotou. O Pai me adotou, o seu
encontro. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluias, aleluias. Muito obrigado, Deus, porque o seu maravilhoso amor nos encontrou. E antes éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos, nos tornamos filhos do nosso maravilhoso Deus. Muito obrigado, Deus. Queridos, agora eu convido você a ficar atento nos anúncios da Livres em Cristo, para você ficar sabendo, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Então, fica ligado, porque a nossa diaconisa Amanda Tavares vai trazer os anúncios da Livres. Amém? Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Eu gostaria de convidar você para poder estar participando aqui todos os dias no nosso canal da nossa live de clamor pela nação, que é o momento onde nós clamamos pela cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então não perca, não deixe de estar conosco aqui todos os dias às 18 horas. Também, gente, na quinta-feira nós teremos o nosso culto Imersão a partir das 20 horas. E não perca, nós estamos aí numa série maravilhosa de pregações em lugares mais fundos. E Deus tem falado conosco poderosamente. Então não perca, não deixe de estar aqui conosco. Esses são os anúncios que nós temos para essa semana. Amém, glória a Deus. Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com os nossos recursos, com as nossas ofertas. Esse é o nosso momento de gratidão, momento onde nós nos apresentamos diante do altar do Senhor com alegria, oferecendo, entregando ao altar do Senhor as nossas ofertas. E para esse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo e em Eclesiastes, no capítulo 11, vamos ler o versículo 4. Eclesiastes 11, verso 4, assim diz a palavra do nosso Deus: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Queridos, não sei se você se lembra, mas esse é o texto que dá base para o decreto de Deus para nós, para a nossa igreja, para esse ano de 2021, que é o ano do plantio. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos que a palavra do Senhor diz que aqueles que estiverem olhando, observando o vento e olhando para as nuvens, eles não plantarão, automaticamente eles não colherão. Ou seja, essas pessoas elas não vão colher, elas não vão receber tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre as suas vidas, porque elas não irão plantar. E o que seria esse observar o vento? O que seria esse ficar olhando? O que seria isso? Ficar olhando para as nuvens. É você ficar procurando o momento oportuno para você ofertar. O momento certo para você liberar a sua semente, lançar a sua semente sobre a terra. Às vezes nós procuramos argumentos, desculpas, circunstâncias que vão fazer nós justificarmos o motivo pelo qual hoje eu não devo ofertar, hoje eu não devo devolver o meu dízimo ao Senhor. Saiba que essas pessoas são justamente aquelas que estão observando o vento, são aquelas pessoas que estão olhando para as nuvens, procurando apenas o momento certo, o momento oportuno. Infelizmente, essas pessoas não viverão o melhor de Deus em suas vidas. Infelizmente, essas pessoas não viverão a colheita de Deus, porque elas também não viverão a semeadura, o plantio. E toda vez que nós tomamos entendimento da palavra do Senhor, nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina que toda vez que que chegamos diante do nosso poderoso Deus, nós não devemos comparecer diante do Senhor com as nossas mãos vazias. O que isso nos leva a entender? Que todo e qualquer momento que você está diante de Deus, esse é o momento oportuno para você lançar a sua semente. Esse é o momento certo para você plantar. Então, não fique esperando, arrumando argumentos para você hoje não semear no reino do Senhor, para você lançar a sua semente, porque você está diante do Todo-Poderoso. Você está aí na sua casa, não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos adorando ao mesmo Deus, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Então você está diante desse Deus maravilhoso.
Então não compareça diante dele com as suas mãos vazias. Pelo contrário, separe a sua semente, separe a sua oferta e semeie, porque certamente você vai colher. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. E sabemos que a nossa oferta, nós já aprendemos isso aqui através da vida do nosso pastor, que ela tem que ser uma oferta de qualidade, mas a quantidade, o valor da sua oferta também, isso é importante nós entendermos. Porque a palavra do Senhor diz lá, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Sabe, querido, talvez você ainda não colheu fartamente, e esse fartamente é exatamente aquilo que você tem apresentado diante de Deus, exatamente aquilo que você mais precisa na sua vida. Talvez você ainda não colheu, porque você ainda não lançou uma oferta com fartura, uma oferta que vai gerar essa colheita abundante sobre a sua vida. Então, o valor da sua oferta importa sim, porque aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Isso daí é a lei da semeadura, e ela funciona não apenas para a sua oferta, mas em todas as coisas da sua vida. Se você investir muito na sua vida profissional, você vai ter um retorno maior. Agora, se você não investir na sua vida profissional, você não vai ter, ou em qualquer outra área da sua vida, ou em qualquer área da sua vida, querido. Se você não investir, se você não dar o valor necessário para aquele momento, você não vai ter o retorno equivalente. Então é muito importante nós entendermos que nós, toda vez que comparecemos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, não devemos comparecer diante dele com as nossas mãos vazias. É importante sim termos uma oferta para lançar no reino do Senhor. E essa semente que nós vamos plantar, certamente nós vamos colher. Veja que a palavra do Senhor diz lá nesse mesmo capítulo de Eclesiastes 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, querido, isso mais uma vez, a palavra do Senhor nos mostra que todo e qualquer momento é momento de nós semearmos no reino do Senhor. Não importa se é a semente que você plantou hoje, ou se é a semente que você plantou no culto de quinta-feira. O importante é que você aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade, você lançou a sua semente. Então, através da sua fidelidade ao Senhor, os céus se abrirão, a chuva de Deus será derramada sobre a sua vida, querido, e não tem como você não colher o fruto da sua semente. Então, seja fiel ao Senhor, gere cada vez mais no seu coração a alegria. A palavra do Senhor diz que nós devemos ofertar ao Senhor, não por necessidade, não porque estamos precisando de alguma coisa, mas porque existe alegria, existe gratidão no nosso coração. E isso tem que ser o principal motivador que nos leva a ofertar ao Senhor, que nos leva a ser fiéis a Deus nos nossos dízimos, a gratidão. Então, querido, ainda mais que nós já aprendemos que a gratidão, ela é a obra-prima, a matéria-prima para que nós venhamos viver a multiplicação de Deus em nossas vidas. Então, oferte ao Senhor nessa noite, oferte com gratidão, com alegria, sabendo que você está lançando uma semente. Dê uma direção para essa semente, querido. Coloque um nome nessa semente, você vai semear no reino do Senhor, e a chuva do Senhor virá e você vai colher a 30, 60 e a 100 por um. Então você vai viver o melhor de Deus na sua vida, amém? Então você que já separou aí a sua oferta, você que já separou o seu dízimo, a sua oferta também se você quiser continuar abençoando o nosso departamento de mídia, você que tem uma oferta específica para esse departamento, tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, porque a sua oferta tem sido o recurso que tem sido investido para que vidas venham ser alcançadas, transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então você tem feito parte dessa obra junto conosco, amém? Então você que está aí com a sua oferta, você que está com o seu dízimo, se você quiser devolver através de uma transação bancária, é só você pegar os dados que aparecem aqui no seu dispositivo, ou o QR Code que aparece aqui. Você vai lá, vai fazer todo o procedimento do Pix, e você vai devolver o seu dízimo ao Senhor, ofertar ao Senhor. Ou então entre em contato com o WhatsApp da Livre, ou com os números que aqui estão, e uma pessoa vai ser direcionada a você para fazer a coleta das ofertas e do seu dízimo ao Senhor, amém? Então você que já separou aí a sua oferta, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, agradecer ao Senhor, porque toda vez que nós ofertamos, é uma oportunidade que temos de ser abençoados pelo nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Pai.
Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, agradecido, ó Pai, por essa oportunidade que temos de apresentar diante do Senhor, nos apresentar diante do Senhor com uma oferta no Seu altar. Pai, seus filhos e filhas nesse momento estão dando um direcionamento para essa oferta, estão colocando um propósito, ó Deus. Que em nome de Jesus, de acordo com o Seu querer e com a Sua vontade, Deus, que eles venham colher. Estamos vivendo o ano do plantio, o ano onde nossas sementes, ó Deus, têm sido lançado em terra boa e com certeza ela vai gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um, porque é assim que a Sua palavra nos ensina e nos garante. Por isso, em nome de Jesus, toma cada um dos Seus filhos nessa noite em Tuas mãos, ó Pai. Cada oferta que está sendo lançada no reino do Senhor nesse momento. Aqueles que têm abençoado também o nosso departamento de mídia, ó Deus, que o Senhor venha derramar bênçãos multiplicadas na vida dos Seus filhos, porque eles estão contribuindo diretamente para a pregação do Seu Evangelho. Por isso, toma em Tuas mãos também, ó Pai, aqueles que estão devolvendo os dízimos ao Senhor nessa noite, consagrando a sua vida financeira ao Senhor. Que as janelas dos céus venham abrir e que o Senhor venha derramar a abundante chuva sobre cada casa, sobre cada lar, cada família dos Seus filhos, e que nós venhamos cada vez mais permanecer obedientes à Sua palavra e fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que esse é um princípio eterno que precisamos praticar todos os dias das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos. Muito obrigado por tudo e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso, a se derramar na presença do Senhor, a buscar verdadeiramente a face do Senhor, e assim você o encontrará. Vamos adorar o Senhor. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra Te adorar. Eu sou livre, livre pra Te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre, não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. A liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração.
E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Eu não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. E o véu do templo se rasgou, agora posso entrar. E o véu do templo se rasgou, agora posso entrar no santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. No santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. No santo lugar, no santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. Eu não vou mais olhar atrás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque através da morte de Cristo na cruz, o Senhor nos trouxe vida e nos trouxe libertação, e hoje nós somos livres. Todo o pecado que havia sobre nós foi através do sacrifício de Cristo na cruz, foi lançado por terra, e hoje nós somos livres. Todas as algemas caíram, e hoje nós somos livres para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, agora eu convido você a ficar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tem uma palavra poderosa, uma palavra que também vai trazer liberdade sobre cada um de nós. Então fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, nessa série de ministrações, onde Deus tem nos levado nos lugares mais fundos. E hoje vai ser lugares mais fundos no perdão. Então fique atento a essa palavra, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você nessa noite. Amém? Vamos receber a palavra do Senhor.
Graça e paz livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia. Se você não puder, acompanhe conosco o texto bíblico aí na tela. E nós vamos ler para a palavra dessa noite o texto de Salmos, capítulo 51. E agora, nesse início, nós vamos ler apenas o verso 10 e o verso 11. Salmo 51, verso 10 e verso 11. Amém, queridos? Deus tem uma palavra poderosa para liberar sobre nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente conosco e nos levar a um nível mais profundo em relação ao perdão. A palavra do Senhor diz assim, Salmos capítulo 51, verso 10 e 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai, clamando pela presença dEle, pela palavra dEle fluindo sobre nós. Pai Santo, mais uma vez nós oramos ao Senhor, Pai amado, clamando por Tua infinita misericórdia. Que o som da Tua voz seja ouvido, Deus amado, por cada um dos Seus filhos e filhas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cada casa, cada família diante dessa transmissão, cada um dos Seus filhos e filhas, servos e servas, sejam tocados pela Tua palavra, pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, manifesta salvação onde é necessário salvação. Manifesta, Pai amado, a libertação onde é necessária a libertação, Pai. É o clamor que nós fazemos, Pai. Sabemos que tudo, Deus amado, todas as coisas que nós executamos, da porta ao altar, Pai amado, em cada casa, cada um dos Seus filhos que estão aqui diante dessa transmissão, tudo que nós executamos depende de Ti, e das Tuas mãos nós te damos, Senhor. Por isso, Pai, mais uma vez, eu te peço como ministro do Teu Evangelho, pela misericórdia que me foi conferida, que a voz da minha alma seja paralisada, anulada, Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Só assim nós vamos ter a certeza de que experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, queridos. Amados, o texto que nós lemos de Salmo 51 é um texto extremamente importante, principalmente quando nós estamos tratando do assunto perdão. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, todos nós sabemos, foi escrito pelo rei Davi um ano depois que ele havia pecado com Batseba, que ele havia adulterado com Batseba, havia mandado matar Urias, um dos seus guerreiros, um dos seus valentes. E depois de um ano, agora o profeta Natan se aproxima de Davi e propõe para ele uma parábola. O profeta chega para ele e fala assim: Rei, eu preciso que o Senhor me ajude a solucionar um problema, eu preciso que o Senhor julgue uma causa. E o profeta Natan diz o seguinte para ele: olha, um homem tinha várias ovelhas, e ele recebeu um amigo distante que veio passar um tempo na casa dele. Ele, ao invés de pegar uma das ovelhas que ele tinha, ele pegou uma ovelha de um homem que tinha uma única ovelha. Ele pegou a ovelha desse homem, matou ela e preparou para o seu amigo. Esse homem, rei, fez isso. E quando Davi ouviu esse relato, Davi, o profeta Samuel, o profeta Natan havia colocado isso diante do rei para que ele julgasse essa causa. Quando ele ouviu isso, imediatamente ele disse: olha, esse homem tem que morrer. Não, esse homem tem que morrer, vamos matar esse homem, acabar com isso, porque ele foi injusto demais. Mas antes dele morrer, ele tem que restituir 4 vezes o que ele tomou desse pobre coitado. Quando ele terminou de declarar a sentença, o profeta Natan olha para ele e fala: olha, senhor rei, esse homem é o Senhor. Urias tinha uma única esposa, e o Senhor tomou a mulher dele. Esse homem que merece a sentença de morte, esse homem que merece tudo que o Senhor falou, é o Senhor. E naquele momento Davi se quebranta, tudo desmorona diante dele. Sabe, uma coisa que nós já podemos observar aqui a título de introdução é que o pecado ele tem a capacidade de cauterizar o coração das pessoas, a mente das pessoas. O pecado tem essa capacidade. Davi havia pecado e durante um ano inteiro Davi agiu como se nada tivesse acontecido. Durante um ano inteiro. E se você sabe
como funcionam as festas judaicas. Davi passou por Páscoa, Pentecostes, passou por Yom Kippur, o dia do arrependimento. Ele passou por um ano inteiro sem se derramar diante do Senhor verdadeiramente e viver o perdão da parte de Deus. O pecado tem o poder de cauterizar o coração e a mente das pessoas. Sabe, talvez você está diante dessa mensagem e você já está tão distante de Deus que você já não sente mais a consequência e nem a consciência do seu pecado. Talvez foi um erro que você cometeu e você tratou como se o tempo tivesse a capacidade de apagar a sua transgressão, apagar a sua iniquidade, apagar o seu pecado. E não. O tempo não tem a capacidade de apagar pecados. O tempo ele acumula pecados. Davi, cauterizado pelo pecado que ele havia cometido, ele havia quebrado 5 dos 10 mandamentos, como já ensinei em outro momento. Cauterizado pelo pecado que ele havia cometido, ele consegue enxergar a sentença de condenação de todo mundo, menos a dele mesmo. O pecado produz isso. O pecado, quando ele cauteriza o coração do indivíduo, o indivíduo consegue enxergar defeito e erro em todo mundo, mas não consegue se quebrantar diante do Senhor. Quando Davi declara a sentença, ele diz: olha, esse homem merece morrer, mas antes de morrer, antes da sentença final ser manifestada na vida dele, ele deve restituir 4 vezes mais o que ele tomou. Então agora, tendo em mente esse relato, eu quero ler com você o verso 1, e eu quero observar com você algumas lições que nós temos dentro desse texto de Salmos, capítulo 51, para o tema da nossa mensagem de hoje: lugares mais fundos no perdão. O verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Queridos, quando Davi ele clama ao Senhor para que o Senhor apague as transgressões dele, na hora de liberar a sentença de juízo, ele diz: esse homem merece a morte. Mas quando ele entende que o juízo é sobre ele, ele clama pela misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele clama pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Quando o erro é do outro, é mais fácil de julgarmos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar a nós mesmos, para depois tomar e comer do pão e beber do cálice. E ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, por ninguém seríamos julgados. Então Davi, depois de clamar pela misericórdia de Deus, e aqui é importante observar, que Davi, quando ele diz aqui no verso 1, quando ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A palavra hebraica que Davi usa aqui é a palavra pechar. Pechar. A palavra pechar, ela significa exatamente rebelião. Davi, quando ele declara isso, quando ele faz essa oração cantada que é o Salmo 51, ele diz: apaga a minha transgressão. Mas o nível que ele coloca, a palavra hebraica que ele utiliza para esse clamor de perdão para a transgressão dele, é a palavra pecha. Eu me rebelei contra o Senhor. Ele sabia que o erro que ele havia cometido tinha sido grave demais. Sabe, não existe transformação se não houver consciência do erro. Não existe cura se não houver consciência do pecado. Não existe perdão de Deus se não houver genuíno arrependimento. 1 ano se passou. O filho que Davi e Batseba estavam gerando nasceu, cresceu. O menino morreu, e depois de 1 ano da morte daquele menino, sabe, nem a morte do menino gerou no coração de Davi o genuíno arrependimento. E aqui nós temos que observar uma outra coisa. Algo muito perigoso que o inimigo trabalha para poder afetar os filhos e filhas de Deus: o remorso. Você precisa compreender que remorso e arrependimento não são a mesma coisa. O remorso, ele produz um afastamento entre nós e Deus. O arrependimento produz uma aproximação.
O remorso faz com que nós nos afastemos. Eu não devia ter feito isso, eu não devia. E o diabo se aproveita do remorso, sabe para quê? Para ele poder dizer para você: você é indigno, você não tem que chegar perto de Deus. Que vergonha, como você pode fazer isso? O diabo tenta usar o remorso e você vai: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a diferença de arrependimento para remorso. Quando olhamos dois traidores, dois homens que traíram Jesus. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata e Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu tenho absoluta convicção de que a traição de Judas não foi tão ofensiva para Jesus quanto a negação de Pedro. Jesus investiu muito em Pedro. Jesus investiu demais em Pedro. Jesus investiu tempo, atenção, cuidado. Jesus chamava a atenção dele, puxava a orelha dele. Quanto mais você investe num discípulo, mais o seu coração é aplicado naquele discípulo. Então a negação de Pedro com certeza doeu mais no coração de Jesus do que a traição de Judas. O quanto você acha que Jesus investiu em você? O quanto você acha que foi investido em você? Porque em Pedro ainda não havia sido investido sangue. O sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado por Pedro. Mas em mim e em você existe o investimento do sangue. O precioso sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário. E por que é que você e eu não temos a consciência de que em cada ato, em cada falha, em cada pecado, em cada transgressão, cada vez que nos rebelamos contra as direções de Deus, por que não temos a consciência de que devemos nos aproximar imediatamente em arrependimento? O Senhor está chamando você para poder mergulhar em lugares mais fundos, para entender o perdão dele, para que você desfrute do perdão. Não há como desfrutar daquilo que você não entende. Então repara comigo, ele usa a palavra peixe aqui, significa rebelião. Então quando ele declara: apaga as minhas transgressões, ele está dizendo: eu fui rebelde, eu me rebelei contra o Senhor. Aí o verso 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E quando ele usa aqui no verso 2 a palavra pecado, o termo hebraico que ele usa é o termo ret, que significa erro, que significa errar o alvo. Ret. E aí ele diz: apaga o meu pecado, purifica-me do meu pecado. Eu errei o alvo, eu devia fazer a coisa certa. O que ele estava fazendo de errado? O erro foi só o fato dele ter adulterado com Batseba? Não, o erro foi o fato dele não estar no lugar onde ele deveria estar. O exército estava na batalha e ele foi chamado para ser um rei guerreiro. O exército na batalha e ele dormindo. Isso aqui nos ensina uma lição preciosíssima. Quando você não está no centro da vontade de Deus para a sua vida, você pode estar na cama de um rei. Você pode estar vivendo as maravilhas de um palácio real. Você pode estar vivendo todo o conforto de vida social que o mundo pode te oferecer. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está nas portas do pecado. Deus te chama para mirar no alvo e acertar o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Nós devemos ser imagem e semelhança dele. Davi estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Não pense que o conforto que Deus te deu, a bênção, a sua casa, a sua família, as coisas que você tem, elas foram dadas por Deus para você simplesmente desfrutar. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus chamou para ser e para fazer, você está às portas do pecado. Você precisa se levantar. Se você um dia foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se você um dia orava mais, lia mais a palavra, se consagrava mais, e hoje em dia você já não sente mais nada, não tem mais nenhum desejo de buscar ao Senhor, isso significa que talvez você esteja inundado pelo conforto, inundado pelas coisas dessa vida e se esquecendo do chamado de Deus para você. Deus chamou você para ser um instrumento na vida de outras pessoas. Chegou o tempo de se levantar, não importa quais os erros você cometeu, é tempo de se pôr de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. O verso 3 diz: pois eu mesmo reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre, o meu pecado sempre me persegue. O verso 4 ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas,
de modo que justa é a tua sentença, tens razão em condenar-me. Meu irmão, olha, esse Salmo 51 para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes de entender o Salmo 51, eu sempre ficava tentando achar justificativa para os meus erros. Eu sempre procurava qual foi a fonte do meu pecado, qual foi a fonte do meu erro, por que eu cometi aquela falha. Eu sempre tentava achar um motivo pelo qual eu cheguei naquele ponto de erro. Depois de entender o Salmo 51, eu compreendi que se nós queremos de fato o perdão de Deus, queremos ser purificados pelo Senhor, não importa quais foram os gatilhos para o pecado procede de dentro de mim. O pecado não é uma força externa que motiva o meu interior, não, o pecado é uma força interna que é afetada pelo meu exterior, mas é uma força que já existe. E o apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, ambos tentando tomar o domínio do meu ser. E quando eu entendo que o pecado é a ação interna da minha carne lutando contra a vontade que eu tenho de fazer a vontade de Deus, aí eu compreendo que não adianta tentar justificar. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso dizer para o Senhor: a sentença que o Senhor der é justa. O que o Senhor disser a meu respeito, a palavra do Senhor é pura. O errado sou eu. Ninguém me fez errar. Sabe, a diferença de Davi para Adão foi isso. Adão, ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto para comer. E Eva vira e fala: a serpente me deu do fruto para comer. Davi, ele se posiciona diante do Senhor e diz: olha, eu pequei, contra ti pequei, fiz o que o Senhor reprova. É interessante observar isso aqui, ó. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Como assim? Contra ti pequei e somente contra ti pequei. Mas peraí, ele não havia mandado matar Urias? Ele não havia adulterado com Batseba? Mas Davi, ele tinha uma consciência que para que nós desfrutemos do perdão de Deus, nós também temos que ter. E se você ainda não está abraçando essa palavra, comece a partir de agora. Porque Davi tinha uma consciência: qualquer pecado que eu cometer, eu estarei cometendo contra Deus. Você sabia disso? Todo pecado, qualquer pecado, independente de qual for, qualquer pecado que você e eu cometemos, nós estamos cometendo contra Deus. E nas traduções mais clássicas, o texto diz: contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi tinha a certeza de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor vê todas as coisas. Não adianta tentar justificar, não adianta tentar dizer: eu errei por causa de fulano ou de ciclano, foi a pessoa, foi o A ou o B que me fez errar. Não, os olhos do Senhor estavam lá. Deus sabe que foi uma ação interna sua. A palavra de Deus diz, Tiago, ele fala que o pecado, ele é gerado dentro de nós. O pecado começa na nossa mente, depois ele é gerado no nosso coração, e depois damos a luz ao pecado. O pecado acontece dentro de nós. Jesus, ele deixou claro: todos os maus caminhos procedem do coração do homem. Então por que você fica procurando alguém para poder dizer que foi o culpado da vida que você vive? Alguém foi o culpado por fazer você ser quem você é, por fazer você viver do jeito que você vive. Ei, todas as consequências dos seus erros serão cobradas de você e não de outros. Então é melhor que você se aproxime do Senhor e diga: Senhor, contra ti eu pequei, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos. A sentença que o Senhor me der, olha, eu já fui curado por isso. Eu já vi pessoas sendo libertas por enxergar isso. O que o Senhor fizer vai estar bem feito, porque o que eu mereço é muito pior que qualquer coisa que Ele fizer. Se Ele me destruir por completo, e mesmo assim eu ainda herdar o reino dos céus, qualquer coisa que Deus, se Ele me lançar no inferno,
ainda não será suficiente para as minhas culpas e falhas. Mas tem crente, principalmente a geração de hoje, infelizmente é assim. É aquela geração que coloca assim: não, mas eu errei por causa de fulano. Eu errei por causa dessa situação. Eu falhei porque agora tem muitas facilidades para pecar. Tem muitas facilidades para errar. Não, o mundo sempre foi mundo. O ser humano sempre foi a mesma coisa. Você errou por causa do seu coração. Tudo foi produzido aí dentro. Você deu ocasião. Você abriu espaço. Você estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Só é necessário você reconhecer. E às vezes nós queremos viver uma vida liberta, uma vida abençoada, uma vida em abundância, quando nós ainda não nos colocamos diante do Senhor para declarar, para reconhecer: Senhor, eu sou errado, eu falhei, até hoje eu coloquei culpa em A, em B, em C, até hoje eu procurei um culpado, mas a culpa é minha. Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. E é interessante observar que Davi usa o termo transgressão, pecado e iniquidade. Ele usa o termo transgressão, na nossa transliteração, transgressão, e ele está falando sobre a rebelião do coração dele contra a vontade de Deus. Nós sabemos muito bem que transgressão é você quebrar o mandamento do Senhor, a lei de Deus, quebrar as regras do Senhor. Pecado é você errar o alvo, você queria fazer a coisa certa, mas fez a coisa errada. Iniquidade é você viver na prática do pecado. Iniquidade não é um ato pecaminoso. Como assim? Não, iniquidade não é um ato pecaminoso. Iniquidade é a prática contínua do pecado. É uma vida de pecado. Não é apenas um momento, um ato, não. É uma ação deliberada. Não, eu sei que eu estou errado, eu vou continuar no erro. Tem gente diante dessa transmissão nessa noite que tem vivido assim. Mas o Senhor te chama para o arrependimento nessa noite. E eu quero te lembrar de uma coisa: para quem é a pregação? Para quem que é a pregação? A pregação é para mim, a pregação é para nós, a pregação é para você. O que você precisa colocar diante do Espírito Santo de Deus nessa noite? Senhor, eu errei, eu dei ocasião, eu abri portas, eu fiz o que eu não devia fazer, eu estava onde eu não devia estar, minha mente estava onde não devia estar, eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor diante dos teus olhos. Eu falhei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, mas tem misericórdia de mim. Segundo, olha o pedido de Davi no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Sabe o que apaga as nossas transgressões? O amor de Deus sendo derramado sobre nós. Sabe o que é maravilhoso entender? Que esse amor está disponível aqui nessa noite. Onde você errou? Onde você falhou? Onde nessa noite, em juízo com Deus, porque é isso que nós estamos. Nós estamos em juízo com o Eterno. Onde nessa noite, em juízo com Deus, você pode declarar para Ele: Senhor, eu errei nisso, eu falhei naquilo, eu preciso do teu perdão, eu quero o teu perdão. Apaga as minhas transgressões, apaga a minha iniquidade, apaga o meu pecado. Pela multidão do seu amor, da sua misericórdia, derrama sobre mim o teu amor e apaga todo esse mal, Senhor. Verso 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sabe, aqui Davi ele está reconhecendo a natureza pecaminosa dele. Aqui Davi está fazendo menção de uma realidade que nós temos consciência, da depravação humana. Aqui Davi está reconhecendo: não, independente da idade ou da fase da minha vida, eu sempre fui um pecador. Desde que eu fui concebido, eu sou um pecador. Davi reconhece isso. Sabe por quê, irmãos? Olha como Davi está descendo a escada da humilhação, a escada do reconhecimento. Tem gente que quer chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa por todos os meus pecados, e se esquece que pecado tem nome, se esquece que pecado tem endereço. Seu coração foi o endereço do pecado que você cometeu. Se esquece que o pecado tem nome. Qual foi o erro? Qual foi o pecado? Você chega diante de Deus para pedir uma bênção e você especifica:
Você diz, Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Me ajuda nisso, nisso e nisso. Mas na hora de pedir perdão, você fala, Deus, apaga todos os meus pecados. Se você realmente quer ser curado, nessa noite eu convido você a entrar em juízo com o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, ele fala, olha, se os seus pecados são vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Venham, vamos meditar juntos. Apresente-me as suas causas. Apresente-me as suas causas. Ainda que seus pecados sejam vermelhos, eles se transformarão em brancos. Olha, o Senhor, Ele está dizendo, eu vou purificar as suas vestes, eu vou lavar você, eu vou limpar você, mas entre em juízo comigo. O negócio é que nós queremos que Deus, Ele libere o perdão sobre nós, mas nós não queremos nos arrepender. O Senhor está te chamando nessa noite para você reconhecer as suas falhas e pecaminosidades. Verso 6 diz, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me, mais branco do que a neve serei. Ei, uma coisa que você precisa compreender aqui, quando Davi ele fala, sei que desejas a verdade que há no íntimo, é porque não adianta você virar e dizer, Deus, eu errei, daqui para fora. O Senhor se alegra da verdade que há aqui, dentro de você. Você está ouvindo essa mensagem, mas você está ouvindo ela como? Você está ouvindo ela derramado diante do Senhor? Você está ouvindo ela como quem recebe ela toda sobre você? Coloque-se como Davi, coloque-se no lugar dele nessa noite. Deus, eu sei onde foi que eu errei. Eu sei que as minhas falhas, os meus pecados, sabe quando Davi fala, o meu pecado está sempre diante de mim, é porque ele não conseguia tirar aquilo da memória. 1 ano havia se passado, mas aquilo estava fresco na memória dele. Todos os dias ele pensava, todos os dias ele lembrava, eu errei. Mas sabe, não adianta você lembrar que você errou, não adianta você pensar, eu errei, não adianta. O arrependimento não é só ter consciência do erro. Arrependimento é colocar ele diante do Senhor e dizer, Senhor, a punição que o Senhor me der vai ser justa, mas eu clamo pela misericórdia, eu clamo pela tua misericórdia. Olha, Davi, ele se coloca num estado de tanta contrição, de tanta humilhação, que ele diz assim, purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Sabe para que servia o hisopo? O hisopo ele servia para purificar, para o ritual de purificação do leproso. Davi está dizendo assim, eu sou um leproso, eu preciso ser purificado. E sabe, a consciência dele de eu sou um leproso é, 1 ano se passou e eu não estava sentindo nada contra esse pecado. 1 ano se passou e o meu coração estava, sabe, amortecido pelo pecado. 1 ano se passou e eu estava insensível. Purifica-me. Será que você pode pedir isso para Deus nessa noite? Diga para Ele, Senhor, purifica-me. Onde foi que você errou? Onde foi que você falhou? Purifica-me, Senhor. Coloca isso diante do Senhor nesse momento. Coloca diante dEle. Senhor, traz a sua memória. Senhor, eu errei nisso. Eu errei naquilo. Eu errei naquilo outro. Senhor, purifica-me, Deus. Talvez você já não sentia mais nada pelo pecado. Nada, conseguia pecar, se levantar do pecado e sair andando como se nada tivesse acontecido. Verso 8 ele diz, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Verso 9 ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O verso 10, que foi o verso que nós lemos no início, ele diz, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Queridos, essa palavra que Davi usou aqui para cria em mim, a palavra criar, nós só encontramos ela no original, do jeito que está aqui no Salmo 51, verso 10, exclusivamente em Gênesis capítulo 1.
só. Gênesis capítulo 1, no original hebraico, a frase inicial é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. E essa palavra só é encontrada em Gênesis 1 e em Salmos capítulo 51, verso 10. Davi usou a mesma expressão, cria em mim. No princípio Deus criou. E no princípio Deus criou a partir do nada. Nada havia, nada existia. Então Deus criou. Davi ele está dizendo assim: não há em mim um espírito estável. Não há em mim um coração puro. Há um vazio dentro de mim produzido pelo pecado. Mas como no princípio o Senhor disse, bará, diga isso, libera isso sobre a minha vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Eu não tenho, eu sou falho, eu tenho ânimo doble. Uma hora eu estou firme, outra hora eu estou me sentindo fraco. Uma hora eu estou cheio de alegria e força do Espírito, mas na outra eu me sinto, sabe, tão fraco, tão falho. Eu me sinto tão pendendo para o pecado. Então nós devemos pedir como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus, por favor, renova dentro de mim um espírito estável, inabalável, que o pecado não me abale mais, que as iniquidades não me abalem, que as transgressões não me abalem, que esses poderes, essas ações que a minha carne tenta se utilizar para me afastar de ti, que não tenham mais autoridade sobre a minha vida, mas cria em mim um espírito estável. Bará é uma palavra que significa criar a partir do nada. Ei, qual é a área da sua vida que está vivendo um vazio? Eu profetizo em nome de Jesus o bará de Deus. Deus vai criar algo para a glória dele a partir do que você não tem, a partir do que você não consegue, a partir do que você não pode. Deus pode, Deus faz. Ele tem o poder. Talvez você eu não tenho força para vencer esse pecado. Deus vem e cria força. Oh, aleluia, eu acho que você não está entendendo isso. Eu não tenho força para vencer o pecado. Deus vem e cria força. Eu não tenho força para fazer a obra. Deus vem e cria força. Não depende do que você tem, depende do que Ele tem como propósito para você. E eu posso afirmar, se você está diante dessa transmissão, Deus te chamou e te escolheu para que você vá e dê frutos, e o fruto permaneça, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. O que você não tem, Deus pode criar. O que você não tem, Deus cria. Davi tinha essa consciência: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E aí Davi diz: não, verso 11, não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Sabe, quem foi o rei antecessor a Davi? Todos nós sabemos, foi Saul. O rei que antecedeu Davi foi Saul. E a Bíblia mostra que Saul, ele tinha muitas preocupações quando ele se desviou de Deus, mas nenhuma delas tinha a ver com Deus. Saul, preste atenção nisso, Saul se preocupava em perder a coroa. Saul se preocupava em perder o palácio, o trono, o governo dele. Saul se preocupava em perder as coisas. Em nenhum momento no Salmo 51, salmo de arrependimento, uma oração de arrependimento, em nenhum momento você vê Davi falando assim: Senhor, não retire de mim as bênçãos que o Senhor me concedeu. Em nenhum momento. Sabe por quê, irmãos? Davi tinha uma consciência. Davi estava do lado de Saul, tocando a harpa, para que o espírito maligno que perturbava Saul fosse expulso e ele pudesse ter um tempo, um pequeno período de descanso e paz. Davi tinha consciência
de que não adianta ter a coroa sobre a cabeça, mas não ter a mente sã. Saul não perdeu a coroa. Não retire de mim o reino, as bênçãos, a coroa. Deus falou: eu vou deixar você com tudo, eu só vou tirar uma coisa que me pertence. E Deus foi lá e tirou o espírito. E Davi tinha essa consciência. Samuel falou: olha, Deus retirou de Saul o espírito. E no dia em que Samuel orou por Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que eu acho interessante? Eu já falei sobre isso aqui em outros momentos. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não permanecia dentro da pessoa. Ele se manifestava, ele era derramado, a pessoa fluía no Espírito, mas o Espírito não permanecia dentro da pessoa. Mas Davi desfrutou disso. O Espírito foi derramado sobre ele, e ele tinha uma vida com Deus, onde o Espírito de Deus fluía nele e permanecia nele, até que um dia ele permitiu que a natureza carnal dele dominasse o ser, por não estar no centro da vontade. E então ele sentiu o vazio da ausência de Deus. E quem sabe o que é ter a presença de Deus, sabe o quão angustiante é o vazio da ausência. Davi olhava para Saul, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, no momento em que ele começa a escrever esse salmo, a orar ao Senhor, ele pensa: Saul tinha coroa, mas não tinha mente sã. Saul tinha a cama de um rei, mas não tinha paz para dormir. Davi tinha que tocar a harpa para que ele conseguisse dormir. O Espírito que um dia usou Saul, esteve em Saul, agora era só uma força externa que se manifestava vez ou outra por meio de um instrumento chamado Davi. Ei, Deus não te chamou para que você desfrute do amargor do vazio de Deus. Não, Ele te chamou para que você usufrua da presença do Espírito Santo. Mas Deus não compactua com o pecado, é necessário que haja arrependimento, é necessário que você entenda: olha, ainda que eu tenha tudo, se eu não tiver Ele, eu não tenho nada. Que adianta ter coroa sobre a cabeça e não ter juízo? Que adianta ter uma cama confortável e não ter paz para descansar? Que adianta? E o Senhor me diz: tem gente diante dessa transmissão que tem tanta coisa, mas não tem nada, sente um vazio dentro do peito. Não consegue se sentir satisfeito e feliz com nada. Pode comprar isso, aquilo outro, ter isso, aquilo outro, mas não consegue sentir o preenchimento no coração, não consegue se sentir completo. Por quê? Porque está faltando o preenchimento do Espírito Santo. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui para derramar a graça dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle sobre os corações quebrantados. Onde você errou? Davi, ele diz: não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Pode tirar tudo de mim se quiser, Senhor. Tu serás justo no seu julgar e puro no seu falar. Ou seja, pode me tirar o que o Senhor quiser. Mas uma coisa eu te peço: não retire de mim o teu Santo Espírito. Sabe, tem gente que tem medo de pecar contra Deus e perder todas as bênçãos que Deus dá, mas nem por um segundo sente o temor de pecar contra Deus e perder a presença. Não adianta ter as bênçãos e não ter a presença. Não adianta ter as bênçãos, ter os milagres e não ter a presença. E quando você sentir no seu coração assim: mas se eu errar, eu não posso falhar, porque Deus tem me abençoado tanto. Lembre-se de uma coisa: não. Eu repreendo esse sentimento e esse pensamento, porque a minha vida com Deus não é baseada no interesse. Eu não posso falhar, porque eu não quero perder a presença do meu Senhor. Ele diz: não retire de mim o teu santo, não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E aí ele diz: então, preste atenção no verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Isso aqui é lindo demais. Ele está clamando pela misericórdia do Senhor: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me
com um espírito pronto a obedecer. Davi tinha consciência: sozinho eu não vou conseguir, Senhor, eu tenho medo de errar de novo, eu tenho medo de falhar contra o Senhor de novo, me sustenta, me ajuda. E aí ele diz: Senhor, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me ajudar, eu vou pregar, eu vou falar do Senhor, eu vou falar do seu amor. E ele deixa bem claro aqui: eu vou ensinar sobre o seu perdão, porque ele declara: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele está dizendo: se o Senhor me aceitou de volta, eu sei que o Senhor aceitará outros que falharam, mas se arrependerão por meio da tua palavra. Oh Senhor, eu pregarei a tua palavra. Sabe, irmãos, isso aqui é uma marca do verdadeiro arrependimento. É só você olhar para a Bíblia e você vai ver que uma das marcas do verdadeiro arrependimento é um coração cheio da vontade de falar da palavra de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. A mulher na beira do poço de Jacó, Jesus prega para ela, Jesus mostra para ela, sabe, pensa comigo, assim como Davi, ela também estava cauterizada pelo pecado, porque ela já teve 5 maridos, agora ela estava com um 6º homem que não era dela, mas ela está perguntando para Jesus: onde é o lugar de adoração? É no Monte Sião, lá no templo, ou é no Monte Gerizim, segundo os nossos pais disseram? Meu irmão, sua vida está toda de cabeça para baixo, você está vivendo na iniquidade, e você quer bancar de santa, quer bancar de santo? Você está vivendo na iniquidade e quer saber onde é lugar de adoração? Jesus olha para ele e fala: a hora vem e já chegou. Jesus mostrou para ela assim: você é uma adoradora de mentira, porque você teve 5 maridos e o homem que você tem agora não é seu. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai não de mentira, mas em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela: abandona a mentira, abandona essa aparência de santidade, abandona essa máscara. Meu irmão, uma das marcas do coração cauterizado pelo pecado é uma falsa aparência de piedade, mas negando a fé. Onde é que deve ser adorado? Você tem problemas maiores do que saber onde é o lugar de adoração. Deus vai ser adorado em todos os lugares onde existirem verdadeiros. Outra pessoa que nós encontramos dentro dessa característica que Davi mostrou, que todo homem e mulher de Deus que manifesta o verdadeiro arrependimento e recebe o verdadeiro perdão, pratica. Outra pessoa que nós vemos é a mulher pecadora. João escreve que Jesus estava reclinado à mesa na casa de um certo Simão o leproso. E aí vem uma mulher, entra, vai por detrás de Jesus, dobra-se aos pés dele, começa a chorar, enxuga os pés dele com os cabelos e beija os pés dele e derrama o óleo precioso sobre os pés dele. Meu irmão, todo mundo ficou indignado naquela sala. E Simão pensa com ele mesmo ali: se ele soubesse que tipo de mulher é essa, e que nível de pecador ela é, se ele fosse de verdade um profeta, ele saberia. Jesus olha para ele e fala: olha, Simão, eu tenho uma coisa para te perguntar. E aí, presta bem atenção como são os cauterizados. Simão viveu um milagre, ele foi curado da lepra. Mas olha o coração cauterizado. O coração cauterizado é assim: prepara um banquete para o Senhor, mas na verdade não é para o Senhor. Prepara um banquete, mas é para mostrar o que tem. Prepara um banquete, mas é para apresentar para as pessoas. Jesus chega e ele não dá confiança para Jesus. Ele não beija Jesus, não unge Jesus, não dá água para Jesus lavar os pés. Mas o banquete estava fantástico. A mesa estava linda, cheia de convidados, e o convidado de honra não recebeu honra nenhuma. Está cheio de crente aqui na nossa igreja e na igreja de Cristo por todos os lugares da terra. Está cheio de crente que dá honra para Jesus de aparência, mas não dá honra para Ele em espírito e em verdade. Cauterizados pelo pecado. Preparam verdadeiros banquetes à vista dos outros. As pessoas olham, mas a verdade que há no íntimo é que agrada ao Senhor. E é no secreto que Ele nos faz conhecer a sabedoria. Aí Jesus vira para ele e fala: Simão, 2 homens deviam um mesmo credor. Um devia 100 denários,
O outro devia 10.000. Quem foi que mais amou o homem depois que recebeu o perdão? Aí ele fala, o que mais foi perdoado. Jesus olha para ele e fala, julgaste bem. Pois então, essa mulher, muito foi perdoada, por isso muito ela amou. Por onde o evangelho for pregado, a ação dessa mulher será contada em testemunho. Cara, sabe o que Deus faz? Quando você realmente manifesta o arrependimento, quando você realmente manifesta um coração arrependido diante do Senhor, Deus pega você do ponto onde você está. Mas eu caí, eu falhei, eu pequei, eu errei. Deus, se há verdadeiro arrependimento, e Deus tem um propósito na sua vida, Ele pega você do ponto em que você está e te promove. Aquela mulher, de pecadora, se tornou testemunha de Jesus. Aquela mulher, de uma mulher mal vista pela cidade, se tornou alguém que todos admiravam, que todos respeitaram. Aquele homem que negou Jesus 3 vezes, quando se encontrou com o Senhor novamente, o coração dele estava derretido de arrependimento. Jesus olha para ele e fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E é interessante observar que ele, na primeira vez que ele pergunta ali, ele fala, Pedro, tu me ama mais que todos esses? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou de novo, tu me amas? E todas as 3 vezes que Jesus perguntou, ele falou, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, de traidor, de negador, Pedro foi promovido a pastor, a líder. Isso deveria gerar uma esperança tão grande no seu coração. Onde você errou? Onde você falhou contra Deus? Deus vai decepcionar muita gente, presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai decepcionar muita gente que espera a sua queda e destruição. Deus vai decepcionar muita gente que espera que você tropece, porque estão vendo você, sabe, galgando os degraus da graça, estão vendo você numa carreira, sabe, em alta velocidade, rumo ao alvo, rumo ao prêmio, e tem gente do lado de fora na torcida, vai tropeçar, vai tropeçar. Vai tropeçar, e o Senhor olha para você e diz assim, só confia em mim, não importa onde você caiu. Mas aí do lado de fora tem gente assim, mas ela já falhou, mas ele já caiu, eu sei que ele não vai conseguir até o fim com essa história, eu sei que ela não vai conseguir até o fim com essa história, e o Senhor está assim, eu conheço o teu coração, ei, só confia em mim. Eu vou decepcionar muita gente que está esperando a sua queda, no lugar da queda eu vou te dar promoção, é só você fazer a minha vontade, é só você estar no centro da minha vontade. Davi, ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ei, queridos, Deus está te chamando nessa noite, para que você, como Davi, se arrependa diante do Senhor, para que você, como Davi, reconheça, eu pequei, eu fiz o que era mal, eu aborreci o Senhor, eu ofendi a tua santidade, mas tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas iniquidades, apaga os meus pecados, purifica-me. Eu sei que eu estou como um leproso, uma leprosa, eu não sinto mais nenhuma dor pelo pecado, eu não sinto, sabe, os membros já estão caindo. A pessoa em lepra na época era assim, caía nariz, caía orelha, a pessoa continuava viva, caía os membros, sabe, periféricos iam caindo um por um, e a pessoa continuava viva, porque ela já não tinha nem mais dor. Por isso que a lepra na Bíblia é estritamente, ou melhor, é intrinsecamente ligada ao espírito,
ao pecado. Ei, mas chegou a hora de você fazer o mesmo trajeto que o profeta Eliseu mandou que aquele general fizesse. Naamã entra no rio. Onde? No Rio Jordão. Aí Naamã olha e fala: na minha cidade, nas minhas terras tem rios muito mais limpos do que esse Rio Jordão. Eu achei que esse profeta ia se levantar. Eu achei que esse profeta ia vir na minha direção e impor as mãos sobre mim. Ei, eu achei que a palavra de hoje ia ser de uma outra forma. Eu achei que ia falar de perdão, para eu perdoar. Eu preciso, de alguma coisa de Deus para me incentivar a perdoar. A única coisa que você precisa de Deus para te incentivar a perdoar, você já tem. O perdão dele que foi derramado na cruz do Calvário. Se o sacrifício de Jesus não for o suficiente, nada mais será. O que falta para você é colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Ei, está carregando remorso porque quer, está carregando culpa porque quer, está carregando, porque você quer. Porque se o Espírito de Deus está aí dentro, o perdão já está habitando dentro de você. Sabe qual é o problema? Tem gente que não é só assim: eu não consigo perdoar os outros. Não, tem gente que é assim: eu consigo perdoar, eu perdoo, eu não tenho dificuldade de perdoar. Tem gente que é assim: perdoa todo mundo, mas não consegue se perdoar. Mas onde eu errei? E quando ouve uma palavra como essa, ao invés de se quebrantar diante do Senhor, ao invés de se arrepender diante de Deus, ao invés de dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, Senhor, me purifica. Davi não ficou carregando remorso, porque o sentimento de eu não me perdoo, isso aí não é nada mais do que remorso. Não é nada mais do que carregar sobre você algo que só está consumindo você. O sacrifício da cruz do Calvário foi o suficiente para pagar as minhas, as suas, as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras, pelos ferimentos, pelos machucados que fizeram nele, nós fomos sarados. Deus o esmagou e o fez, adoecer por nossa causa, para que nós não precisássemos ser pendurados naquela rude cruz. Ei, ele derramou o sangue dele para que você pudesse perdoar e ser perdoado pelo Pai. O Pai te dá o perdão por meio do Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Você consegue perdoar as pessoas porque você diz: eu sou um cristão, eu não posso carregar mágoa de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus diz para algumas pessoas aqui nessa noite: filha, chegou o tempo de você entender, o perdão que você derrama sobre outros também caiu sobre você. Ei, filha, perdoe, você falhou, mas eu libero o perdão sobre você nessa noite. Agora remova as armaduras da culpa, remova as armaduras do ressentimento, remova as armaduras que te oprimem, que te impedem de avançar. Remova tudo hoje. Chegou o tempo de você falar: Senhor, eu quero viver a liberdade do perdão. Ei, Davi no Salmo 32, ele começa dizendo: feliz é o homem cujos os pecados foram perdoados, cuja culpa foi apagada. Ele diz num dado momento no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim, pelo bramido que eu dava todos os dias, pois a sua mão pesava sobre mim. Mas então eu confessei o meu pecado, eu não encobri a minha maldade. E quando ele fez isso, quando ele confessou, através do Salmo 51, será que você consegue parar para pensar? Os salmos, eles eram cânticos que eram escritos para serem entoados na congregação. Pensa nisso, Igor. O rei Davi escreveu a oração dele de arrependimento. Todo mundo sabia o que havia acontecido. Todo mundo sabia que o que ele estava falando aqui era sobre o pecado dele com Batseba. Toda a nação de Israel sabia o que ele tinha feito e que o juízo para ele deveria ser morte. Mas o Senhor perdoou Davi. Jesus perdoou a Pedro. Porque você acha que ele não vai perdoar você? Chegou a noite de você viver o perdão de Deus.
Deus e viver a libertação que o perdão traz. Ei, lembra do que foi ministrado? A salvação é para o incrédulo, mas a libertação é para o crente. Ei, por que a salvação é para o incrédulo e a libertação é para o crente? Porque a partir do momento que você deixou de ser incrédulo, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e agora a salvação pertence a você pelo sacrifício de Cristo, pela obra dele redentora na cruz do Calvário. Mas chegou o tempo de você conhecer Deus como Deus perdoador, como Deus todo-poderoso, como o Senhor da sua vida, para que você compreenda: é tempo de libertação. Mas o que você deve fazer a partir de hoje? Qual é a marca daquele que foi liberto pelo perdão? Falar do perdão de Deus, falar do amor de Deus, para que os pecadores que leem o salmo da sua vida, para aqueles que olham e ficam, para aqueles, muitos daqueles que estavam lá na torcida, vai cair, para que eles olhem e vejam assim: não caiu, foi transformado, foi transformada, não é mais a mesma pessoa, não age mais do mesmo jeito. Aconteceu alguma coisa na vida dele, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela mudou, ele mudou. E aí quando eles se aproximam, você diz: olha, Jesus entrou na minha vida. Deus, ele perdoou os meus pecados, assim como ele pode perdoar o pecado de todos. Não importa o quanto nós falhamos, Deus tem graça e misericórdia para nos oferecer. Então desfrute dessa graça nessa noite. Muitas pessoas, eu profetizo em nome de Jesus, que a partir da unção que Deus vai liberar aqui nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. A partir da unção que Deus vai liberar aqui nesse momento, muitas pessoas vão ver a glória de Deus, vão ver o perdão de Deus, vão ver a ação de Deus, e mais que tudo isso, vão ver o seu amor pelo Senhor e o amor dele por você. E elas vão se aproximar do Senhor por sua causa. Mas quando elas vierem, elas vão conhecer o próprio Jesus, e elas dirão: viemos por causa do seu testemunho, mas agora vamos permanecer por causa da palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, libere o som de glória. Há perdão nessa noite. Há perdão nessa noite. Há perdão nessa noite. Davi, ele conclui esse salmo dizendo o seguinte, verso 14 em diante diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Olha, a partir do momento em que ele se propôs, derramado diante do Senhor, aqui, se o Senhor o levantasse, ele iria pregar o evangelho. Ele vem falando sobre isso. Ele fala no verso 14, livra-me da culpa. Ele fala no verso 13, então ensinarei os teus caminhos. No verso 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O verso 15 ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Olha, às vezes nós não temos porque não pedimos. O perdão está sendo derramado nessa noite aqui. Não há mais nada que impeça você. Você está recebendo a liberdade dos filhos de Deus. Mas a marca daqueles que recebem o perdão, o verdadeiro perdão, é se derramar diante do Senhor, como aquela mulher pecadora fez na casa de Simão o leproso. A marca dos que receberam o perdão de Deus é fazer como aquela mulher samaritana que foi até o vilarejo, pregou sobre Jesus. Eles vieram até Jesus e disseram: viemos por causa do seu testemunho. Falaram com ela, mas disseram: mas agora vamos permanecer por causa da palavra dele. A marca dos que recebem o perdão de Deus é essa: pregar o evangelho, falar do amor, do perdão, da justiça, da misericórdia de Deus. E aí ele diz: ó Senhor, dai-me, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Verso 16:
não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Aí o que ele entendeu que agrada a Deus? Porque durante um ano inteiro, Davi levou na Páscoa, levou em Pentecostes, levou em tabernáculos, levou no Yom Kippur, sacrifícios de arrependimento diante do Senhor. Por isso que ele coloca isso. Tu não te agradas, porque não adianta eu trazer os sacrifícios. Que adianta para mim, para a obra do Senhor, você trazer as ofertas em pecado? Vai continuar abençoando a obra, mas e você? Não vai fazer mudança nenhuma na sua vida. E aí ele entende isso e fala: tu não te agradas de sacrifícios, nem de holocaustos. Porque não importa se eu trouxer R$1 milhão para perdão do meu pecado, ele não vai ser perdoado, porque Deus não se agrada de coisas. Não são coisas que substituem o pecado, que apagam o pecado. Não são coisas que fazem com que o coração de Deus se derrame sobre nós. Não, a única coisa que pode fazer é isso aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ei, Deus está chamando você para poder entrar num novo nível, um nível mais fundo no coração dele. O que estava te impedindo? Qual era a pedra entre você e o Senhor? Qual era o muro? Hoje o Senhor está demolindo tudo. Presta atenção, hoje o Senhor está colocando abaixo o que estava entre você e ele diz para você: agora passa por cima da muralha. Ei, não foi Israel que deu o brado de glória e a muralha caiu, foi o Senhor que tocou, que soprou o vento e a muralha de Jericó caiu por terra. Você só precisa obedecer à direção de Deus, e o Senhor abrirá os caminhos para que você possa passar até a presença dele. O que estava te impedindo? Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa se você está 20, 30 anos na igreja, não importa. O que estava te impedindo até hoje de viver o milagre do Senhor? Qual o milagre, pastor? Minha cura, minha liberdade. Não, tudo isso é secundário. O maior de todos os milagres, o que estava impedindo você de viver uma intimidade profunda com ele, o que estava impedindo você de ouvir a voz dele, de sentir a presença dele, o que estava impedindo você de viver segundo o coração de Deus, assim como Davi. Coloca tudo diante do Senhor nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Mas essa não é qualquer oração, essa é a oração mais importante da sua vida. Essa é a oração mais importante da sua vida. O que você faria no dia mais importante da sua vida? O que você fez no dia mais importante da sua vida? Talvez foi no dia do seu casamento, talvez foi no dia em que você entrou na empresa onde você trabalha. Qual foi o dia mais importante da sua vida? E o que você fez nesse dia? Você se preparou. Essa é a oração mais importante da sua vida. Ei, não é balela, não é papo furado. É a oração mais importante da sua vida. Um novo tempo, uma nova história, um novo caminho. A partir de hoje pode começar algo glorioso entre você e o Senhor. Eu quero convidar você aí na sua casa a dobrar os seus joelhos. Onde você estiver, se você puder, dobre os seus joelhos nesse momento. Eu quero convidar você a orar junto comigo, mas em arrependimento, em contrição. Coloca diante do Senhor o pecado que estava te afastando do Senhor. Coloca diante do Senhor aquela falha que você cometeu, aquele erro que você cometeu, que você sabe que ofendeu a santidade de Deus. Coloca tudo diante dele nesse momento. Coloca tudo aos pés de Cristo. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, homens e mulheres, Pai amado, que receberam o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Homens e mulheres quebrantados e arrependidos. Quantas falhas cometemos, Senhor. Quantos erros, Pai.
Alguns estão diante do Senhor nesse momento confessando pecado por pecado. Alguns estão diante do Senhor, Pai, colocando e dando nome a cada um daqueles que o afastaram de Ti. Senhor, agora apaga as nossas transgressões, apaga as nossas iniquidades, apaga os nossos pecados. Senhor, onde nos rebelamos contra o Senhor. Pai, nós não queremos ter um coração que teme perder as coisas, mas sim um coração que teme perder a Tua presença. Oh Senhor, quantas pessoas já clamaram por justiça, entendendo que aquilo que o Senhor fez conosco foi inferior ao que o Senhor fez com elas. Mas Senhor, talvez elas ainda não enxergaram que o maior medo delas era perder coisas. Mas o Senhor gerou em cada um de nós o medo de perder a Tua presença. Pois, Pai, sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós nada somos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver o Teu chamado. Ajuda-nos a viver o Teu propósito. Limpa-nos, Senhor. Senhor, que não seja apenas mais uma oração, mas que a nossa história seja dividida, separada, transformada. Que a nossa história viva, Deus amado, um antes e um depois da oração dessa noite. Contra Ti pecamos e fizemos o que é mal perante os Teus olhos. E o Senhor será puro no seu falar e justo no seu julgar. Mas não nos retire da Tua presença, nem retire de nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Não nos afaste da Tua presença, nem retire de nós o Teu Santo Espírito. Não nos afaste da Tua presença, nem retire de nós o Teu Santo Espírito. Que adianta ter, Deus amado, as coisas, mas não ter a Tua presença. Pai, por favor, gera em nós amor, desejo profundo pela Tua presença. Onde o pecado colocou frieza espiritual, onde o pecado colocou insensibilidade, onde o pecado colocou, Deus amado, resistência, onde o pecado produziu, Pai amado, um escudo, uma resistência contra a Tua voz, contra a palavra profética, contra a voz profética, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora toda resistência maligna, que caia por terra agora toda estratégia de Satanás, que caia por terra agora todo o plano do inimigo para afastar o Teu filho da Tua presença, para afastar a Tua filha da Tua presença. Por favor, Pai, ajuda-nos a cumprir o Teu chamado. Levanta-nos nessa noite, Pai, e falaremos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua justiça, da Tua graça. Falaremos do sacrifício precioso de Jesus a todos aqueles, Deus amado, que vierem a nós, Senhor, a todos aqueles para onde o Senhor nos enviar. Falaremos de Ti, Senhor. Coloca em nossa boca as Tuas palavras, por favor, Pai, para que não sejamos nós a falar com eles, mas que seja o Teu Espírito a falar através de nós. Por favor, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Que cada casa, cada vida, cada família nessa noite receba o perdão do Senhor. Que venha o perdão do Senhor que traz a paz. Onde o sono estava sendo roubado pelo ressentimento, pelo remorso. Onde o sono estava sendo roubado, Deus amado, pela ação do maligno, pelas brechas que foram abertas. Pai amado, que seja repreendido agora todo espírito maligno. Oh Pai, que haja libertação nesse momento, nas casas, nas vidas, nas famílias. Que haja libertação, Pai. A luz foi acesa, Senhor. A luz foi acesa. A luz da palavra foi acesa, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, purifica-nos e seremos limpos, lava-nos e seremos mais alvos que a neve. Apaga, Deus amado, as nossas transgressões e iniquidades, limpa-nos da lepra, de toda e qualquer lepra espiritual, e que em nome de Jesus possamos cumprir o Teu propósito. Assim nós oramos, desde já confiando na Tua graça, no Teu perdão, confiando que a multidão das Tuas misericórdias encobrirão os nossos pecados, que o Teu amor apagará todas as nossas iniquidades e transgressões. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, e seremos testemunhas da Tua glória. Assim nós Te pedimos. Amém, Senhor. Abra a sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações, tome tudo isso para você nessa noite, para que você desfrute de tudo isso nessa semana. O amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença dEle em nós, o favor não merecido, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja saúde sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz e saúde sobre todo Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus abençoe. Aleluia, Jesus.